Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar, mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Nossos convidados de hoje, passo a apresentar a Rosane Catosato, que toda segunda está conosco. Seja bem-vinda, Rosane, e obrigado pela presença. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais agora, depois dessa experiência com o Papa Francisco no Brasil. Foi muito gostoso, muito agradável, mesmo para quem não esteve lá, né? E eu acho que dá uma nova dimensão para o nosso trabalho, junto à própria igreja, que tem que rever algumas coisas, né? E começar a se firmar nessa nova postura. O outro convidado é o deputado estadual João Paulo Rilo, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Marco. Mais uma vez agradeço a oportunidade de dialogar com você. Ok, nós temos os principais assuntos do final de semana, dos jornais que circularam por Rio Preto. O Diário trouxe que saída temporária liberta 2.000 presos em 10 anos. Liberta entre aspas. Esses 2.000 presos que eles libertaram, eles foram e não voltaram. É isso. Liberta até mais por saidinha, a tal da saidinha. Mas esses saíram e não voltaram. Ou seja, nós perdemos 2.000 presos de dentro das nossas, de nossos presídios, de nosso complexo presidiário que existe em Rio Preto. Só está faltando uma penitenciária de segurança máxima, que tem cadeia para todo tipo de gosto, né? Centro de Ressocialização Feminina, FEBEMzinha, CDP, DIG, com 40, 50 presos e etc. Estão construindo mais não sei onde. Vou deixar para lá. Churrasco entre amigos termina em morte, puxa vida. É o do Bom Dia Rio Preto. Rio Preto tem déficit de quase 1.000 vagas em creches. Avião sem piloto pode estar ligado ao tráfico. Aí o Diário traz uma história aqui de Lata Velha. E Alckmin anuncia o Hospital da Criança pela terceira vez. Governador, tá complicado esse negócio de inauguração. É a quarta vez que o senhor vem em Rio Preto, é a quarta vez que o senhor fala que vai inaugurar o Hospital das Crianças e até agora nada, hein? Se as crianças dependessem do hospital que o senhor ia inaugurar, já tinha dado problema, né? Assim como os 29 que foram para o Calvário do Valdomiro e acabaram falecendo. Na época de campanha isso é bem normal. Dona Rosane Catosato, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Vinícius Rogério, estaria aí na marca do pênalti, estão tramando para derrubá-lo. O que está acontecendo lá, dona Rosane? Conta pra gente. Pois é, o mês de julho foi mês de férias e o pessoal ficou, não teve reunião mensal e tudo mais, e a gente fica meio por fora. Mas pelo que eu li na imprensa e pelo que eu já estava sentindo, primeiro que assim, ele baixou guarda, nunca se deve baixar guarda. Pô, ainda mais pro Rodomiro, pelo amor de Deus, Rodomiro... Já havia tido um movimento para que ele fosse retirado do cargo. Né? Todo mundo saiu em defesa, o João Paulo esteve lá, outros vereadores estiveram presentes, né? Todo mundo interessado em apoiá-lo. Aí ele baixou a guarda. E aí, quando baixa a guarda, vem o troco, né? Aí você tem, pelo que eu vi no jornal, essas pessoas realmente estão lá, não só foram candidatas com apoio do Valdomiro, mas se beneficiaram de alguns programas, né? De assistência até, e sempre tiveram essa postura de apoio ao ex-presidente, que perdeu a eleição para vereador. Não é justo que agora ele queira voltar para o Conselho. Ele saiu da presidência do Conselho para concorrer a vereador. Acabou. Começa tudo de novo. Tenta ser candidato agora para o Conselho Local, para a próxima gestão assumir a vaga. Não tem que abrir mão. Agora o Rogério tem que ficar esperto. É isso mesmo, é um jogo político pesado. Ele não pode baixar a guarda, não. Baixar a guarda, ele não pode tirar o pé do chão, porque o Rodomiro vem que vem, né? A fábrica, não se esqueçam, a fábrica de rodo está todo vapor aí. Mas ele pode tirar o pé do chão. Quando passa o rodo, você pula e volta para o chão, entendeu? Tem que ser esperto. Falando em saúde, deixa eu aproveitar o deputado João Paulo Rilo aqui. Então, uma discussão enorme sobre a vinda de médicos, essa coisa toda, a falta de médico em postos de saúde em São José do Rio Preto é gritante, todo mundo sabe perfeitamente disso. Deputado, esse novo projeto de se trazer médicos, inclusive já a possibilidade deles estarem por aqui, como é que você analisa isso tudo? Foi uma boa jogada? Alguém está descontente e o outro lado ficou bem na situação?
Faz um apanhado geral para a gente sobre isso, por favor. Marco, o programa Mais Médico do governo federal é um dos programas mais importantes do governo Dilma. É muito mais, longe de ser uma jogada política, é um programa sério, efetivo, que pensa a saúde a longo prazo e para resolver um problema muito sério que o Brasil tem. O Brasil tem 700 municípios que não tem nenhum médico. Nós temos quase 2.000 municípios que tem um médico para cada 3.000 habitantes. É um índice perigosíssimo, médico por habitante, muito deficitário. E o programa não é para importar médicos. Isso aí é uma... Eles extraíram aqueles que são contra, que se posicionam contra, que é uma minoria, pautado no corporativismo, não representa todos os médicos, mas acaba tendo apoio de parte da mídia e tenta impor uma posição que não é a posição do Brasil. Porque ninguém perguntou para a representação nacional dos engenheiros se eles são contra o programa, a Sociedade dos Arquitetos, para a Organização Nacional dos Fisioterapeutas, para a OAB, para a CNBB, para os movimentos populares, para o MST, para a UNE, para os trabalhadores, para a CUT, para a Força Sindical. Quem é contra? Quem é contra é uma minoria com uma mentalidade muito atrasada em relação à saúde pública, porque o programa é o seguinte, o programa Mais Médico, qual é o resumo dele? O governo federal vai financiar, vai pagar 10 mil por médicos para aqueles que fizeram a opção para ir em alguns lugares onde tem deficiência, onde tem muito pouco médico. Você vai preencher as vagas com médico nacional, com médico brasileiro. Em não preenchendo essas vagas, abre-se para médicos estrangeiros, o que é correto. Você tem um problema imediato. Né? O programa é isso. O programa é isso, não tem outra. Quem falar além disso está mentindo. 10 mil reais, mais ajuda de custo para o auxílio deslocamento, que ele vai variar de 10 a 30 mil reais. Para as periferias aqui dos grandes centros, 10 mil reais, para, se eu não me engano, região centro-oeste, 20 mil reais, e para algumas regiões, 30 mil reais de deslocamento e 10 mil de salário para 40 horas trabalhadas. Se levar em consideração que um professor no estado de São Paulo deve ganhar 1.800, 2 mil reais por 40 horas de trabalho. 1.700. Né? Aí, então você analisa, porque não tem. E não preenchendo essas vagas, aí você abre para médico estrangeiro. Então, esse é o programa. Primeiro, quando eu digo que eles vão ficar falando sozinhos, escrevendo no jornal e falando sozinho. Por quê? Porque o povo é a favor. Quando você faz a discussão com honestidade, as pessoas se posicionam a favor. E o programa é isso. É esse o programa. 45% dos municípios, 2.500 cidades, já aderiram ao programa. Esse pedido foi assinado por 2.500 prefeitos, antes de ser implementado, que pediam. Tem prefeito que oferece 30 mil reais para o médico no município, ele não consegue o médico para trabalhar. Então é um programa que já teve adesão, preencheu quase todas as vagas, com médicos brasileiros e médicos estrangeiros. O governo federal vai financiar para ter médico. Então, eles vão ficar falando sozinhos, porque o Brasil é a favor desse programa. E fica numa luta aí. Agora é óbvio, o que é legítimo nisso? Falta estrutura, melhores condições, ótimo. Vamos continuar lutando, porque a saúde tem que ter investimento mesmo. Agora, quantos lugares, Marco Ferreira, que tem equipamento, que a própria TV... As grandes emissoras que ficam reproduzindo, às vezes confundindo as pessoas, são as emissoras que trazem, que tem um monte de cidade, que tem equipamento e não tem médico para operar, não tem profissional para operar. Então, uma coisa não exclui outra, e você não tem que vencer uma etapa para conseguir outra, porque uma UBS super bem equipada, sem médico, sem profissional de saúde, sem equipe de saúde, é nada. Vira um hotel de luxo, apenas isso. Então, esse é o programa. Então, eu sou a favor, né? Acho legítimo o Conselho Federal de Medicina, as organizações de medicina se manifestarem, irem às ruas, colocar na pauta, pedir melhoramento, mais investimento na saúde. Isso é maravilhoso. Né? Tem que acontecer e é legítimo. Mas discordo
da posição essa posição de confundir as coisas, de não tratar as coisas como elas são. Essa é a verdade. Não está importando o médico. A prioridade é para o médico brasileiro. E não preenchendo, você abre para médico estrangeiro. O senhor, deputado, o senhor foi muito diplomático na sua postura. Eu sou mais radical nessa história. Tem um serviço para o médico lá no Nordeste, custa R$30 mil para o governo federal, e o sujeito não quer ir para lá, ele quer permanecer no grande centro. Então essa manifestação dos médicos, aqueles que estão estabelecidos, aqueles que cobram R$400, R$500 a consulta, e que são considerados, no meu entendimento, aqueles que pertencem à máfia branca. Ela existe e está aí para todo mundo saber, a tal da máfia branca. Por isso que eu disse que o senhor foi muito diplomático, eu sou mais direto. A tal da máfia branca, e trabalha a máfia branca com uma tal de, uma frase de reserva de mercado. Né? Ó, essa fatia aqui é minha. Aquele filé lá da Redentora é meu. Lá só vai fazendeiro, lá só vai isso, só vai aquilo e tá. Periferia, pobre, procura médico, ninguém vai lá. Ninguém vai, ninguém quer. E é exatamente em cima disso que eu estou entendendo, que você acaba de explicar. Eu também não tinha entendido o programa desse tipo de médico que foi agora implantado pelo governo federal. Eu expliquei o programa e você fez uma avaliação de conceito. Particular. Não, e que é muito correta, Marco, que é muito correta. Na verdade, a luta aí é ideológica. Existe uma proposta de mudança do conceito de saúde pública no Brasil. E tem aqueles que querem manter as coisas como estão. Né? A saúde fica às traças, é tratada dessa maneira, e enquanto os planos de saúde engordam suas contas. Então é questão de conceito. A disputa é ideológica. Aí vai para a baixaria, para a desqualificação preconceituosa. Vamos ter médico cubano aqui. Horas. Cuba tem 6 médicos para cada 1.000 habitantes. Não falar mais nada. Né? É o melhor programa de saúde preventiva do mundo. Você tem que um exemplo de saúde. E outra coisa, Marco, quando a gente tem, ou a gente mesmo, ou um filho nosso, um amigo, um parente, um engenheiro, um arquiteto, um médico, um advogado, um professor, resolve viver uma experiência em outro país, a gente quer que ele seja tratado com dignidade. Que as universidades públicas, especialmente, de muita qualidade no Brasil, sejam respeitadas, que essa formação seja respeitada. Né? Quando a gente vai para fora, a gente quer ser respeitado, não quer? Então, nós precisamos respeitar aqui dentro também. Que história é essa de desqualificar previamente, censura prévia? Isso é coisa de mentalidade pequena, de país, né, que tem que não aprendeu que tem que se desenvolver. Aliás, de uma pequena parcela que tem essa mentalidade subdesenvolvida. O Brasil está desenvolvendo, mas tem gente que continua subdesenvolvido, né? Pensando pequeno, pensando, né, no seu próprio umbigo. Dona Rosane Catosato, algum comentário sobre a fala do deputado? E a minha fala também, que a minha fala eu já mais direto. Acho que é uma coisa que motiva a gente a comentar, ainda mais pela minha opção de Deixa eu só lembrar que no Conselho de Saúde. A Rosane pertence ao Conselho Municipal de Saúde, então com as coisas que ela fala, ela tem uma intensidade de propriedade para poder falar, então pode ficar à vontade. Como usuária, né? Como eu não usuária. sou especialista na área. Na verdade, eu utilizo e sou cidadã, e como cidadã tenho direito a ter minha opinião, né? Eu acho que, assim, o importante de toda essa discussão é realmente discutir a questão da saúde e agora discutir a questão da nossa formação dos nossos médicos. Porque eu estava comentando... o Dr. Braille é contra, né, abrir para que médicos estrangeiros possam estar preenchendo as nossas necessidades. E aí ele escreveu no diário e colocou bem todo o trabalho da FAMERP, de como é que ela prepara esses médicos. E realmente é uma excelência, nós sabemos disso, o país sabe disso, só que é uma excelência feita com o nosso dinheiro, o dinheiro do cidadão.
Então, abre um buraco social muito grande. Eles têm que devolver esse dinheiro em serviço. Não adianta eu formar os melhores médicos e eles só tratarem a 300 pau, 400 pau a consulta. Eles se recusarem 500, 600. a atender nas unidades de saúde, alegando que as nossas unidades não têm infraestrutura, o que é uma mentira. Eu acho que assim, tem infraestrutura, cidades menores também oferecem alguma infraestrutura. Tá, mas ele falou da FAMERP, Rosane. Eu quero saber dessas outras faculdades particulares aí que formam açougueiros. Por exemplo, tem umas que formam açougueiro, tem médico aí que não pode exercer a função. Ó. A FAMERP tudo bem, vamos tirar a FAMERP. Não, eu acho que a FAMERP, a USP, as federais é que nós temos que questionar, porque elas são mantidas. Quem estuda lá primeiro é filhinho de papai, né? É muito difícil o garoto de classe média conseguir entrar nessas escolas. Aí ele é sustentado pelo Estado, tá? Ele tem os melhores professores, aí ele utiliza toda a estrutura do hospital de base, que também é sustentado pelo dinheiro do Estado, né? Ele tem ambulatório para estar aprendendo, para estar estudando, ele tem o centro de saúde escola, ele tem uma série de benefícios que o Estado garante. E o Estado só existe a partir do cidadão que paga seus impostos. Então, essa é uma dívida social que tem que ser devolvida. E que no fim, ele sai de lá tão especializado, com o nariz tão para cima, que esquece do paciente que ele tratou lá dentro. E é uma questão tão séria. Outro dia, eu fui levar a minha neta no hospital de base, então eu consegui na unidade de saúde, porque é do centro de escola, direto para o hospital de base. Senão você não consegue, né? Aqui, quem mora em Rio Preto não é atendido no pronto-socorro de lá. Aí me vem uma interna, porque aquilo lá, se for residente, vai uma briga maior. Isso é um absurdo, isso é um dos maiores absurdos, deputado. Deixa eu falar, deixa eu só interromper. Não, deixa eu terminar. Mas, você vai gostar mais. Não, mas você já pensou... Então vai. A menina me vem com o jaleco aberto, toda mal penteada, toda mal vestida, tá? E depois eu a vi na rua, nas manifestações atuais, por isso que essa me marcou, para atender uma criança, tanto do convênio quanto do SUS, era a mesma estudante que estava ali para atender, mas sem um pingo de postura. Aí a hora que ela pegar aquela porcaria daquele diploma, ela vai querer cobrar os 200 contos de consulta. Quem disse que ela aprendeu alguma coisa? Não sabe se relacionar com o paciente. Então entra na questão da formação do médico. Qual é a ética? Que médico que nós estamos criando? É isso que eu estou dizendo. Agora, uma pessoa de Rio Preto, para ser atendida, uma criança para ser atendida no hospital de base, ela tem que passar pelo centro de saúde, primeiro, pelo postinho, vamos dizer assim. Daí, de Rio Preto. Agora, se vier de fora, não tem problema. Já pode encaminhar direto para o hospital de base, que não tem problema nenhum. Deputado, tem alguma coisa errada aí. Depois eu quero já emendar e falar do governador da sobre a formação, Marco, e o segundo, vamos dizer assim, né, a segunda etapa, um outro módulo desse programa, aí é uma correção a médio e longo prazo, que a partir de 2015, é um tema polêmico que está se discutindo, o médico, o estudante de medicina, para pegar o diploma, ele vai ter que prestar um tempo, proposta de 2 anos, de 2 a 3 anos, mais ou menos no serviço público, atendimento básico. Fica mais craque ainda, né? Fica mais... Não, e é absolutamente correto. Eu não tenho dúvida nenhuma nessa condição para os estudantes de universidades públicas. Houve um recuo aí, João. Por isso que não, sobre a universidade pública... Não, sobre os 2 anos de prestação de serviço. Que tem que achar uma forma de devolver isso aí. A universidade particular, você tem que... Porque ele pagou, né? Ele pagou mensalidade, ele pagou para adquirir aquele conhecimento. Mas tem que passar por um teste de qualidade para uma relação. Porque ele fez uma opção. Ser médico é salvar vidas, é cuidar da saúde das pessoas. Então, você fez essa opção. Você não optou por ser banqueiro, você optou por ser médico. Embora tenha uma confusão, às vezes, por parte de alguns, né? Que devia ter mais vocação para ser banqueiro do que para ser médico. Alguns donos de clínica, de hospitais, planos de saúde. Mas, felizmente, a esmagadora maioria dos médicos, não, eles têm essa vocação natural de atender, de salvar vidas. Agora, eu não tenho dúvida, aquele que se forma na universidade pública, ele tem que devolver ao público, ao povo, aquilo que foi ofertado a ele, que foi financiado, né, com a riqueza que todos nós produzimos. O tesouro, o dinheiro público é fruto do trabalho de todo mundo, da contribuição de todo mundo. Então, nós financiamos essa formação, essa pesquisa, esse conhecimento que tem que ser devolvido
ao povo, ao Estado. Isso aí é uma lógica, isso aí é sustentabilidade. Está na moda a palavra, tanta gente fala, isso é sustentabilidade, isso aí é dar equilíbrio ao Estado e ao desenvolvimento. Deixa eu aproveitar, pela quinta vez o governador vem a Rio Preto, quarta vez, não sei, e promete inaugurar o Hospital da Criança. E aliás, o deputado, o senhor foi, inclusive notícia na Isto É, e por conta da sua ação como deputado e parlamentar, sobre a questão, eu não sei se eu chamo de propinoduto, tucanoduto, se eu chamo de metroduto, isso que aconteceu com o governo do estado de São Paulo. Queria que você abordasse já em dois assuntos de uma vez só, que nós não estamos falando aqui do Alckmin agora, do picolé de chuchu. Não é que o padre Márcio fala, eu não gosto de chamar de picolé de chuchu, eu acho que ele é mais devagar do que picolé de chuchu. Mas eu quero dizer o seguinte, isso é coisa do padre Márcio, hein? Não vai dizer que é o Marcos Ferreira que falou, qualquer coisinha aqui, o culpado é o Marcos Ferreira. Tudo que acontece na cidade, o culpado é o Marcos Ferreira. Lotaram a Câmara, não sei o que, o Marcos Ferreira fica incitando o povo para invadir a Câmara. Ô, pera um pouquinho, tem limite, hein? Limite, dosa. Mas, deputado, Hospital da Criança, primeiro. Segundo, a questão aí do tucanoduto, que é a questão do metrô, esse escândalo que me parece que está na Alemanha, que já saiu em nível internacional, e aqui no Brasil eles fazem questão de, não é escrever, embaixo do jornal, assim, assim. Como é que é isso? Alckmin, vamos... Vai por etapa, do jeito que você preferir. Marco, primeiro vamos fazer uma avaliação de como o governador se comporta. O governador, eu não tenho dúvida que ele é um dos piores governadores, não é do Brasil, do mundo. Um dos piores administradores do mundo. Eles vêm sucateando, entregando a nação brasileira, interrompeu em 2002 com a eleição do Lula, mas infelizmente no estado de São Paulo continuou. Desde quando eles assumiram o governo do estado de São Paulo, eles não fazem outra coisa senão esvaziar o estado e criar peças de marketing que preservam a sua imagem. O Geraldo Alckmin, governador do estado, ele não pode negar isso, ele tem uma imagem consolidada de um bom homem, de um bom administrador. É construída à custa, sabe do quê? De pastel de vento, de nada, de sonho, de ilusão. Porque dá uma olhada para a educação, o índice de desenvolvimento na educação no estado de São Paulo. Na saúde, o que diz respeito à parte do Estado, na segurança pública, na política de agricultura e desenvolvimento, no desenvolvimento, na infraestrutura, ao preço dos pedágios. Esse é o governo do PSDB, que vendeu o Estado de São Paulo, entregou o Estado de São Paulo. E é um governo decadente, um governo que maltrata o servidor público, que maltrata a sua juventude, que maltrata o povo. O governador, ele vive de marketing. O governador, ele é um homem que tem uma equipe de pesquisa de marketing e se orienta por isso. Você lembra quando estourou a crise na segurança mais recente no estado de São Paulo? Sabe o que o governador fez? Levantou a bandeira da redução da maioridade penal. Não vou entrar nesse mérito. Né? Foi lá em Brasília fazer graça. Ele é governador do estado, ele não é senador da República, ele não é deputado federal. Ele levantou essa bandeira como se fosse a solução para o problema de segurança no estado. Né, pra ele. De marketing. Toda vez que a sua imagem é atacada, por exemplo, a Isto É trouxe na capa, né, uma denúncia seríssima, que eu fui autor de uma representação em 2011, que teve frutos, e agora eu represento novamente, né, contra o governador, dessa vez por omissão, por um esquema violento de desvio de recursos, de superfaturamento, um esquema internacional, de empresas internacionais que vem sugando o dinheiro público no estado de São Paulo em obras, e superfaturando obras de metrô e de trens e fornecimento de equipamento. Um cartel de empresas internacionais que começa no governo do Mário Covas, do PSDB. A Isto É trouxe isso na capa. O que aconteceu? Exatamente. Nas redes sociais isso acabou massificando. Estranhamente, e eu chequei isso aí, jornais do interior todo de São Paulo, a revista lançou no seu site já na sexta de madrugada, né, na sexta para o sábado, a capa da revista. No domingo, quase todos os jornais, inclusive de Rio Preto, tinham matéria sem propósito nenhum, do Alckmin falando da vida. Matéria positiva do seu governador Geraldo Alckmin. E ele começa com essas agendas mentirosas de inauguração do nada. Ele inaugura inaugurações. É a coisa mais louca. Ele vem aqui para anunciar quando que ele vai inaugurar. Tem razão, é a quarta vez que ele vai inaugurar a mesma coisa em São José do Rio Preto. Então, é um governo de mentira, é um governo de ilusão, de faz de conta, que
é muito eficiente na forma de se comunicar e de preservar a sua imagem. Tinha um pensamento de um dramaturgo alemão que, para analisar o governo do Hitler, dizia o seguinte: é verdade que o povo passa fome, é verdade que o Estado não se desenvolve, é verdade que a educação vai muito mal, é verdade que a segurança pública está esfacelada, mas uma coisa tem que admitir: a propaganda é boa. Então é isso, esse é o governo do PSDB. Tudo vai mal, mas a propaganda é boa. Ele vive de ilusão, Geraldo Alckmin vive de ilusão. Infelizmente, foi eleito 2 vezes governador do estado de São Paulo, e vai para uma reeleição. Deus queira que não seja reeleito, vou dar combate para que isso não aconteça, porque eu estou na Assembleia, eu conheço de pertinho o que é o governo do PSDB. Um governo corrupto, um governo lacaio, um governo que vende o Estado brasileiro e que vende ilusões para a população. Lembrando apenas, só para fazer lembrando apenas que o governador Geraldo Alckmin também sofreu um rodo do Valdomiro. Na disputa para presidente da Assembleia Legislativa, tinha outro candidato lá, que era o Edson Aparecido, aquela coisa toda, que entrou no meio e tal. O Rodomiro foi lá e passou o Rodomiro no Alckmin. Eu não sei como o picolé de chuchu consegue administrar isso até hoje. O Valdomiro foi lá e meteu uma rasteira no governador. Tá bom? Dona Rosane Catosato, alguma fala em relação ao que disse o João Paulo? Ao jornal, né? No corpo do tema da inauguração que ele veio novamente fazer, está a liberação de uma verba, que é metade da verba que é necessária para ficar pronto e poder abrir o atendimento. Então, significa que nós vamos ter futuramente outra inauguração. Vamos inaugurar. Ele é o único político que consegue inaugurar 10 vezes uma obra inacabada, e muitas vezes não começada. Inaugura pedra fundamental, iniciação de etapas, é uma festa de inaugurações. Eu não posso perder o foco, sabe por quê? Vocês me perdoem, mas eu me lembro do Edinho, que o Edinho foi junto com o Piacente lá na igreja de São Judas, lá tinha aquela rotatória lá. Eles foram inaugurar a inauguração do serviço de inauguração da rotatória de São Judas Tadeu. Eles foram lá fazer isso. Daí no outro dia eu fiz uma crítica pesada para ele na rádio, veio a turma toda, veio toda a assessoria, esse cara não sei o quê, esse cara... Pô, peraí. Bom, vamos ao intervalo para eu poder tomar meu tolerato de paciência e eu volto em instância. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Vai fechar sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar. Ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar. Onde é que você vai? Ele quer você coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele, não. É uma freira.
Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. A TV da cidade agradece as milhares de manifestações de solidariedade feitas pessoalmente, por telefone, por e-mail, nas redes sociais e em publicação nos jornais locais, em face do acontecimento do último dia 4 de abril, quinta-feira, quando é apresentado ao vivo o programa Opinião Cidade, do combativo e competente jornalista Marcos Ferreira. Na ocasião, um motociclista com revólver em punho desferiu 4 tiros em direção à porta de acesso, danificando o veículo de reportagem ali estacionado. Os tiros tinham um endereço certo: a informação, a formação e a conscientização, fundamentos da história desta emissora comunitária. Repelimos energicamente a atitude criminosa do malfeitor e daqueles que se decidiram pelo atentado à liberdade de expressão. Aguardamos rápida manifestação das autoridades policiais da cidade. De volta com a nossa Opinião Cidade, aqui pelo 16 da TV da Cidade. Lembrando que nós estamos no YouTube, agora com TV da Cidade 16 São José do Rio Preto. TV da Cidade 16 São José do Rio Preto. Portanto, mais um serviço que a TV da Cidade presta aí às pessoas que querem a informação, que têm aí... querem saber as coisas de Rio Preto, às vezes não muito boas, mas aquelas pessoas que se interessam pela cidade. TV da Cidade 16, São José do Rio Preto, é o nosso canal de comunicação no YouTube. Na semana passada, deputado João Paulo Rilo, e nos últimos dias aqui em Rio Preto, nós tivemos uma ocupação na Câmara Municipal, tivemos aí uma base aliada do prefeito tentando desqualificar. A Rosane acompanhou, inclusive, também toda a manifestação. Não houve nenhum ato de violência, felizmente. Felizmente não houve nenhum ato de violência. Agora, o que a gente ouviu muito, o deputado, é que o presidente da Câmara, meu amigo Paulo Roberto Ambrósio, ele não gosta que fale, é Paulo Paulera. Eu não sei porque você gosta de se chamar de Paulera. Então o negócio é Paulo Roberto Ambrósio, aquele que captou o jogo lá e que o carro capotou depois. Lá, que a torcida, você marcou o gol aos 40 do segundo tempo lá pro time da casa lá. Então o negócio é Paulo Roberto Ambrósio, Paulo Paulera. E nem anda dizendo, deputado, que o senhor e o seu pai, o vereador Marco Rilo, são tidos assim como malfeitores, alguma coisa assim que querem um discurso mais acentuado, ridículo perante a população. Como é que o senhor recebe isso? Você tem uma avaliação para fazer sobre isso? Já parou para pensar nisso? À vontade, deputado. Marco, não é a primeira vez, né, que o presidente da Câmara sugere isso. Né, em
outros episódios ele fez isso também. Toda vez que ele faz isso, ou atenta contra a história, a conduta do vereador Marco Rilo, que é meu pai, ou a minha, ou às vezes generaliza, eu prefiro falar bem do meu pai, a responder o Paulera, né, o presidente da Câmara, porque eu conheço meu pai. Eu não sei se todos os filhos de políticos têm orgulho dos seus pais. Eu tenho do meu. É isso que eu posso falar do meu pai. Eu conheço a história dele, um homem intenso, né, desde quando era do movimento cultural, do movimento social, depois foi líder na Telesp, né, antiga Telesp, hoje Telefônica, foi eleito vereador, nunca comprou um voto para ser eleito, foi secretário municipal, nunca ninguém denunciou ele sobre rolo com terceirizadas, um homem íntegro, de postura, de boa fé. Então eu tenho orgulho do meu pai, é isso que eu tenho para falar para ele, um homem que respeita a sua família, que é respeitado pela família. Então é o que eu prefiro falar bem. Em relação ao conteúdo político do presidente da Câmara, né, sempre quando falta política, falta conteúdo, sobra estupidez, sobra grosseria, sobra deselegância, é da vida. Então, ele erra quando ele diz que nós incitamos aquele movimento que teve na Câmara, a ocupação da Câmara, aqueles jovens que ocuparam, fica incitando eles a desmoralizar o poder legislativo. Primeiro que não são movimentos como esse de ocupação legítima, correta, histórica, bonita de se ver, que desmoralizam. O que desmoraliza, né, a Câmara são gestos, né, são comportamentos da maioria dos vereadores ao longo do tempo que desmoraliza a Câmara. Então ele erra primeiro, ele erra na forma, a forma grosseira como coloca as coisas. Segundo, ele erra no conteúdo, porque ele quer dizer então que aquelas pessoas que estavam ali não têm consciência, precisa de alguém ali ficar incitando eles a fazerem as coisas. Ora, Marco Ferreira, ele estava presente. Eu cheguei para eu poder falar, o movimento ali colocou em votação se eu podia ter a palavra ou não. Ele não percebeu que é um movimento que se organiza de outra maneira. Demora a entender isso, porque é um político tradicional, conservador, né? Ele demora mais para entender o que está acontecendo. Estava na frente dele ali, as pessoas votaram se eu falasse ou não. Submeteram o meu direito à fala ao plenário de pessoas, de 250 participantes ali. E felizmente 90% entendeu que eu deveria falar. E aí, como qualquer cidadão que estava ali, falei e me manifestei, dizendo que aquilo era histórico, de fato era, que nunca um poder foi tão, né, exposto de uma maneira muito evoluída, muito correta, em que o povo foi lá e apresentou uma pauta, né, para os vereadores. E achei aquilo muito interessante, não é fácil. E você tentar desqualificar, aí o que ele faz? Ele escreve um artigo chamando as pessoas de baderneiro, não teve um gesto de violência, um excesso por nenhum manifestante. Aqueles, no geral, são jovens que não têm partido, não têm opção partidária, mas tem posição política. E eu fiquei muito satisfeito em ver o nível de intervenção que eu vi ali de alguns jovens. Falando sobre inclusão de perímetro urbano, sobre monopólio de transporte público, coisas como essas, importantes, que infelizmente são tratadas. Aí depois o presidente da Câmara assina um artigo, porque foi dissimulado, porque chegou até a sugerir que não ia desocupar, mas entrou na justiça e quando saiu a decisão foi o primeiro a vibrar para a Câmara ser desocupada. Então, eu achei muito legítimo aquele movimento e fui lá fazer isso, fui lá saudar e parabenizar, agradecer por morar numa cidade em que os jovens se mobilizam e fazem uma ocupação com uma pauta legítima, coisas importantes para a cidade, como foi colocada ali. E aí a resposta a mim não foi diferente da resposta que ele deu para o movimento. É uma resposta grosseira, como é peculiar da personalidade do presidente da Câmara. Mas, Marco Ferreira, eu não quero ficar debatendo grosseria e baixaria com ele pelo jornal. O que eu proponho é, de maneira fraternal, a gente discuta as coisas. O Paulera, quando ele quiser, eu discuto com ele aqui no seu programa, na Câmara, em audiência pública, um debate direto, né, fraternal. Vamos discutir transporte coletivo, inclusão de perímetro urbano, terceirizadas, né, visão de serviço público.
Essas coisas que interessam, de uma maneira muito correta. Então, quando ele quiser discutir comigo, né, ao invés de ficar cometendo grosseria, me chama para o debate que eu estou à disposição para conversar com ele o que ele quiser. Se você me permite fazer um adendo, eu gostaria de colocar nessa discussão o tal de cata-galho. Porque é o seguinte, eu já fiz uma proposta aqui, né, Paulera? E você não me responde, eu estou ficando preocupado, Paulera. Vamos falar de cata-galho, que é uma coisa que está muito em evidência. Aí tem muito galho espalhado pela cidade e tal. E eu fiz uma proposta para a gente ser sócio. Uma empresa, montar uma empresa, nós dois, Paulera, de cata-galho. Dá 8 mil por dia, 240 por mês, 240 mil por mês e 3 milhões no ano. Vamos colocar nessa pauta de discussão também, Paulera? Eu vou junto. Eu faço até intermediação do debate e não cobro nada. Não cobro absolutamente nada. Não se fala em dinheiro, Paulera. Já te mandei esse recado umas 10 vezes, hein? Ô, dona Rosane Catosato, alguma colocação em relação à fala do deputado João Paulo? Enquanto ele falava, eu me apeguei a uma colocação que eu acho que vale a pena a população, o cidadão refletir. Você disse que ele não entende a ocupação da Câmara pela população e o processo de discussão desse grupo, por ele ser um político tradicional. Eu acho que é pior do que isso, porque eu quero entender, eu entendo já que a política que eles fazem é uma política decadente, que tem que estar acabando, porque é aquela coisa da troca, do coronelismo, da compra do voto, da forma mais infeliz, que é através de churrasquinho, eu discuti isso na outra semana, compra de uniforme de futebol, benefícios pequenos, pobres, tá? E que a partir do momento em que o cara é eleito dessa forma, acha que está acima do cidadão e que aquele cara infeliz que votou nele não precisa nem ter respeito. Ele não precisa mais ter suas necessidades saciadas, a não ser a do churrasco no final de semana. Quer dizer, essa pobreza, para mim, é de um Brasil arcaico, de um Brasil que tem que estar acabando. Nós demos nos últimos 40 anos passos gigantescos para sair disso. E não é possível que a gente retroceda. Nós já tivemos alguns processos de discussão que foram interrompidos. Eu acho que o golpe de 64 interrompeu um processo de democracia que avançava e de desenvolvimento do país, segurou o país, conteve o país tanto nos avanços políticos quanto nos avanços sociais, mas nós desfizemos isso e temos a oportunidade de caminhar para frente. Não é possível que esse tipo de politicagem continue, que é só da grossura mesmo, a agressão de palavras, agressão sem conteúdo, sem pauta. Entendi. Marco, importante o que a Rosana fala, porque a Rosane coloca a questão central do Brasil. Essas manifestações, elas se construíram com pautas pontuais, mas que, na verdade, se resume numa pauta estrutural, que é a falência do sistema político eleitoral brasileiro. O sistema caiu. Essa forma de fazer política, ela sucumbiu, ela acabou. As pessoas não acreditam mais nesse sistema eleitoral. E não compreendendo isso, você não compreende nada. A resposta está aí na mudança. Enquanto não muda o sistema eleitoral, pelo menos na mudança tua de comportamento, de lidar com as coisas, adotar métodos mais democráticos, mais transparentes de se relacionar com o povo. E coloca muito bem essa questão, né, que a expectativa é essa. Por isso que eu sou a favor, quero aproveitar aqui do plebiscito, né, sou a favor de uma reforma que, infelizmente, o governo federal acabou recuando, a presidenta teve que recuar porque não teve apoio de uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, que acabou sendo abortada. Mas o plebiscito não, o plebiscito ainda está sendo discutido, porque o povo precisa. Mas se as pessoas não sabem o que querem, as pessoas não estão pedindo reforma política, claro que estão. Porque quando as pessoas falam que o sistema de saúde está muito ruim, que o sistema de educação está muito ruim, que tem muita corrupção, do que ela está falando? Está falando da administração, está falando daquilo, das regras do jogo.
É isso que precisa todo mudar. esse discurso de descrença do político, né? Ninguém acredita no político, todo político é não são todos os políticos corruptos, não é tudo que está podre. Só que as pessoas estão com esse discurso porque elas não estão vendo a alternativa. Então, ou nós fazemos alguma coisa, em termos, ou um plebiscito, ou uma consulta, para que as pessoas sintam que vão poder mudar, ou a gente vai ficar num impasse muito grande. Deixa eu abrir uma exceção aqui para o nosso telespectador. Boa tarde, eu operei o joelho na última terça-feira e necessito de ambulância para me locomover de minha residência até o hospital estadual. Isso é para você, Rosana. O problema é que não consigo ambulância para isso. E como possuo baixa renda, não tenho veículo próprio. Ao ligar para o serviço de remoção da cidade, eles me informaram que apenas disponibilizam ambulância se agendar com 5 dias de antecedência. Como é que você quer que eu fique calmo, dona Rosane Gattosato? Então, 5 dias de antecedência. Eu estou rindo aqui da situação, mas não é, a coisa é mais grave. Aqui, ó, olha, depois ele vai lá. O problema é que pelo fato de minha mãe ter ligado, ele fala que em período menor e desse modo eu me vejo obrigado a telefonar para a ouvidoria da Secretaria de Saúde, pois este é o único modo de conseguir ambulância. O problema é que pelo fato de minha mãe ter ligado na ouvidoria, uma atendente do serviço de remoção foi extremamente mal educada com minha mãe, demonstrando uma grande falta de respeito, atendendo-a, se referindo a ela como grosserias e desligando o telefone na cara dela de uma certa forma, descontando a raiva pela falta de ambulância na minha mãe. Minha mãe é uma senhora de idade, sentiu-se humilhada e com isso, inclusive, sentiu-se mal depois do ocorrido, com calafrios e com a boca seca, demonstrando o caos que está a saúde em Rio Preto. Vejam o que aconteceu, o que a saúde fez com o cidadão em Rio Preto. O jeito está lá precisando de ambulância, a mãe dele ligou lá. Além dele continuar doente, a saúde fez a mãe dele ficar doente. Não, a ouvidoria resolve. Isso é brincadeira. O que é isso? Deixa eu só... Posso falar antes? Pode, fica à vontade aí. Essa é uma questão séria, pode ligar para a ouvidoria ou para o Conselho Municipal que vai dar encaminhamento. Só que o que acontece? O sistema não funciona. Na medida em que chega no Conselho ou na ouvidoria, volta com repreensão para o funcionário que não tem culpa, porque é o sistema que não funciona. Aí o funcionário tem que parar o que ele estiver fazendo ou tendo como ação para atender a ouvidoria. O usuário vai conseguir o que ele quer. Mas não porque o sistema funciona, mas porque ele acionou a ouvidoria. E isso gera uma insatisfação entre os funcionários, porque o que o funcionário quer deixar claro, demonstrar, é que ele não é culpado, é o sistema que não está apto a atender o usuário. Então, por isso que ela acabou sendo mal atendida. E é isso que tem acontecido repetidamente, né? O usuário procura o conselho ou procura a ouvidoria, o conselho tenta resolver o problema, esse problema é resolvido, só que os funcionários são erroneamente repreendidos pela secretaria. É isso aí. Agora, além do sujeito ficar lá sem ambulância, a mãe dele deve ter sofrido algum tipo de pressão arterial, aumento de pressão arterial, boca seca, etc. E foi lá para poder E aí a gente fica com a ideia de que o funcionário é ruim, é o funcionário que não presta. E não é o funcionário público que não presta. Tá? É o fim da picada. É a gestão que está deficiente. Chegou uma outra manifestação aqui de um telespectador que está falando de um artigo que está no Diário da Região, que cita meu nome lá, mas que querem saber da BR-153. Mas como estou com uma dificuldade aqui hoje, nosso tempo está escasso, amanhã eu prometo falar sobre isso. Cita meu nome com relação à história da BR-153, que aliás eu conheço muito bem essa história. Passei a conhecer um pouquinho melhor agora, não é? Mas essa história da BR-153 eu conheço bem. E eu sei de tudo quando começou, quando terminou e etc. Isso é a mesma coisa com o trem caipira. A história lá do trem caipira. Começou, mas não começou. Ficou onde estava. Deputado estadual João Paulo Rilo, o que o senhor gostaria de acrescentar mais ao nosso programa, por favor? A sua fala aqui nessa... Teve aqui o pessoal da Associação do Talhadão e o pessoal pediu para que eu pudesse transmitir. Eu sei que vai ter uma festa agora por esses dias para saudar e lembrar a luta que valeu a pena
da conquista e da preservação do talhadão. Só estou fazendo questão porque pediram para lhe avisar. Tá legal. Eu tive desde o início nesse movimento de resistência, um movimento importante contra a instalação das duas PCHs ali, para preservar um patrimônio ecológico que nós temos importante na região. Espero comparecer sim, Marco Ferreira. Tá. E se eu queria acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria a passagem do Papa foi muito importante, né, no Brasil, independente se você é católico, protestante, espírita, bandista, é um líder importante, um líder religioso, espiritual muito importante e com uma característica diferenciada. Ele me surpreende muito a cada gesto, principalmente pelo nível de politização do Papa. É um Papa que, primeiro, né, o tempo inteiro ele tem um norte. O tempo inteiro ele fez falas ecumênicas para todos, falando sobre solidariedade, mas principalmente falando sobre opção. E opção significa gesto político, fazer opção pelos pobres, opção por um Estado que se desenvolva com sustentabilidade. E me chamou a atenção sobre jovens que falaram muito dos protestos, obviamente que ele devia estar muito bem informado do que aconteceu no Brasil e o que acontece em outros países no mundo. E ele me chamou a atenção quando ele falou que ele não se interessa, falou, pouco me interessam os jovens, mais ou menos assim, os jovens que não se manifestam, que não protestam. E depois disse, no outro momento, que ele ele falou, penso que vocês são jovens revolucionários. Uhum. E tem gente que prefere, né, chamar os manifestantes de baderneiros, mas aí vai do conceito de como cada um está posicionado. Então, dá um destaque para isso, que eu fico muito feliz que a Igreja Católica ela tem uma influência, uma importância no mundo, e que um Papa que já se dispõe a dialogar com todas as religiões em nome de um projeto político de desenvolvimento e uma opção, um lado. E ele não só faz discurso de retórica, mas ele faz apontamentos que de fato mostram a opção, pelo menos deste Papa, e a Igreja na condução dele, pelos pobres, por um Estado ético, pela participação, pelo direito, pelo estímulo à juventude, à participação política. E me chamou muito a atenção e fiquei muito feliz com isso. Para finalizar aqui, Marco, fala que em mais de uma semana eu apresento o balanço aí do nosso recesso parlamentar. O mês de julho, muitas atividades, eu andei muito a região e vou apresentar, né, as contas do recesso parlamentar. A Rosana acho que leu o meu pensamento agora. Você sabe do que eu vou falar. Não sei. Você já sabe do que eu vou falar. Pode falar do que eu vou falar. Não Enquanto ele falou do Papa, o que eu ia falar? Não sei. Você sentiu. Eu sei. Você sentiu o que eu ia falar. Eu queria continuar Vamos o que ele estava falando. Eu não sei. Não, o nosso Papa é extraordinário, já mostra... Não, eu acho que assim, ele é um grande exemplo e eu acho que ele pode criar oportunidade dos nossos pastores agirem como ele. Andar no meio do povo, falar com a imprensa, ter contato. Eu estou falando que você leu meu pensamento. Então, sabe que eu vou resumir aqui. O problema é o seguinte, esse bispo de Rio Preto não fala com ninguém. Eu não sei o que está acontecendo com o bispo, porque ele sumiu, o bispo sumiu. Cadê o bispo? Cadê o bispo? Será que ele está junto com o Papa lá? Não é isso aí que eu queria falar, Rosane? Foi, ele estava no Rio. Ele estava no Rio, tudo bem, mas cadê ele? Ele está no Rio desde quando? Desde o ano passado? Porque ninguém conversa com esse homem, ninguém fala com esse homem, ninguém sabe onde ele está. Acho que além dessa questão de estar no meio do povo, de estar falando com o seu povo, de estar abraçando as suas ovelhas, e ele deixou isso bem claro, ele precisa ver a postura do bispo. Porque usaram muito essa ideia de que o Papa é humilde. Ele não é humilde. Ele é simples, ele é objetivo. Ele não precisa de luxo para ser quem ele é. E eu gostaria que os nossos pastores locais pensassem exatamente dessa forma. Voltassem à parábola do bom pastor, fossem um pouco mais simples no seu estar, se preocupassem menos com o valor dos imóveis e com a possibilidade de venda de imóveis, e se preocupassem também com a formação cultural, com a educação e profissionalização da sua comunidade, tá? Porque
tempo que eu estou aqui, eu aprendi a valorizar algumas instituições e a ficar triste quando elas se enfraquecem e deixam de atender seus objetivos. Eu acredito que a Rosane deve estar se referindo a obras como o São Judas Tadeu. Estão vendo da área lá agora, não sei como é que está aquilo lá. Que de fato é um exemplo e eu acho que deveria de fato ter uma atenção especial do bispado, bem como do poder local da prefeitura. Nós sabemos que a próxima etapa de desenvolvimento ela passa necessariamente pela educação e pela qualificação profissional. Então você desprezar iniciativas como essa, elas já tinham uma importância histórica desde sempre. Agora então, mais do que nunca, porque o São Judas pode se modernizar e ser transformado num grande centro de tecnologia, de formação tecnológica também, profissional tecnológica, e atender às novas demandas. Então é necessário, né, o bispado e o poder local dê uma atenção especial a isso. Ninguém sabe onde está o bispo. Precisamos de uma transformação. Cadê o bispo? Repare, ele estava na rádio agora há pouco. Estava na rádio agora há pouco, então desculpa. Mesmo assim, a sua bênção, o bispo Dom Tomé Ferreira da Silva. Ferreira da Silva? Tem que ser Ferreira da Silva, tem que ser ferreirudo, bispo. Ferreirudo. Eu só queria acrescentar que além do Centro Social São Judas, que realmente poderia ser tudo isso, a gente tem, eu, por exemplo, tinha começado na comunidade lá um trabalho com uma perspectiva a nível cultural e a nível de formação educacional, que foi interrompido. E isso eu fiquei contente com o Papa Francisco. Ele voltou a usar palavras que para mim são fundamentais. Solidariedade. Tá certo. Eu acho que é o momento das pessoas reaprenderem o que significa solidariedade. Ok, então muito obrigado, João Paulo, muito obrigado, Rosane. Deixando aqui o recado seguinte, que o nosso programa Opinião Cidade está todos os dias no canal TV da Cidade 16, São José do Rio Preto, no YouTube, tá bom? Você que nos assiste aí de todo o Brasil e também no mundo, eu deixo meu abraço carinhoso, né, com muito respeito, peço desculpas aí a minha exaltação, mas é que a ausência do tolerato de paciência me incomoda. E eu não tenho esse vidrinho aqui do meu lado, é uma tragédia. Muito obrigado a todos, estaremos de volta amanhã no nosso horário habitual. Até lá.